Olá, o título do nosso vídeo hoje, ele fala sobre finanças travadas. Por que será que isso acontece na nossa vida? Por que será que a gente sente que está tudo travado, que a gente não consegue sair mais desse ponto que você está estagnado? Tudo que você ganha, você está pagando um financiamento, sempre acontece alguma coisa, sempre alguém está te pedindo alguma ajuda. Ou seja, como que a gente pode ter algumas atitudes para mudar isso? Isso que nós vamos conversar aqui no vídeo hoje. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de vida, que isso a gente vê na internet. Tudo que eu falo aqui, gente, tudo é o que está acontecendo, são outras formas que a gente assiste, que a gente vê, e que não sou eu que estou dizendo. Por exemplo, vocês já viram que tem muita gente que ganha em reality shows muito dinheiro? Vocês já viram falar muita gente na loteria? Claro que já ouviram, e que perdem tudo. Então, por que isso acontece? São pessoas que elas têm hábitos que elas continuam cometendo e que isso vai acarretar nas finanças. Comportamentos, hábitos e o conhecimento, como a gente fala aqui. Se a gente não buscar o conhecimento em finanças, isso vai complicar muito você manter um dinheiro que você recebe. Mas perceba, o problema não é a quantia de dinheiro, porque se a gente está dizendo que muitas pessoas ganharam e perderam tudo, não se trata de quanto que você ganha, mas como você administra o seu dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar agora. E para administrar o nosso dinheiro, nós precisamos ver o que está acontecendo, qual tipo de atitude que a gente está tendo que está atrapalhando nesse processo. E você, que já tem mais de 40 anos, 50 ou 60, provavelmente você já tem uma renda fixa e provavelmente você também já tem uma aposentadoria, ou você ainda faz alguma coisa, né, por não estar aposentado, ou você já se aposentou e já tem a sua renda. E o que acontece? Dentro da nossa família, para quem tem filhos, que tem uma família grande, irmãos, ou seja, qualquer coisa que aconteça, muita gente recorre aos pais para pedir ajuda, muitos filhos que estão saindo de casa, formando as suas famílias, tendo seus filhos, acabam tendo alguns problemas, né? E quando eles têm esses problemas, eles recorrem aos pais. Geralmente, os pais aposentados acabam sempre emprestando dinheiro para esses filhos, né? O filho acaba pedindo um empréstimo. E aí, como é que fica? Veja bem, se você já tem um salário que não é muito, que o salário da aposentadoria, ele nunca equivale àquilo que você ganhou a vida toda, ele tem um teto ali. Então, você vai sempre receber um valor menor para que você também consiga se sustentar. E quando você pega o empréstimo para ajudar alguém, você está destapando um buraco, né? Você está tapando um buraco e está destapando o outro, porque você vai dar um alívio momentâneo para aquele que está te pedindo, e o seu problema, como é que fica? Porque assim, você tem que fazer uma conta aí, né? Você vai emprestar dinheiro para alguém que está precisando, mas o dinheiro que restou, ele vai pagar as suas contas ou você vai começar a passar necessidade? Vai ter dificuldades. Se você está fazendo uma conta certinha aí, que esse dinheiro não vai te fazer falta, de repente tudo bem. E também, gente, a gente deve analisar que tipo de problema é esse que você está suprindo. É um problema realmente, por exemplo, a gente sabe, gente, dentro da nossa família, nós conhecemos o comportamento dos nossos filhos, a gente tem que analisar muito bem também o porquê você está fazendo isso, se é realmente uma necessidade. Você está fazendo um empréstimo para emprestar para alguém para quê? Você não questiona, por exemplo, você está desempregado, você vai fazer um empréstimo, mas você vai pagar o quê com esse empréstimo? Você vai fazer um mercado com empréstimo? Não vai adiantar nada. O que você vai comprar com esse empréstimo? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, gente.
Às vezes a gente quer agradar alguém, diz que é da família, que é um irmão, que é um filho, mas todo mundo sabe a intenção da outra pessoa, mesmo que seja filho da gente. Eu já emprestei dinheiro para o meu filho quando ele ficou desempregado, porque eu tinha pego a rescisão do lugar que eu havia pedido as contas, ele já estava procurando outro emprego e eu sabia que ele ia me pagar, porque eu que ofereci para ele. Ele nunca me pediu nada, inclusive ele tem uma situação muito boa de vida, então eu sabia que ele ia me devolver. Era um dinheiro que eu ia deixar e por isso que eu estou falando que você tem que fazer a conta, porque é um dinheiro que eu ia deixar na minha conta rendendo, e eu falei para ele, ó, esse dinheiro ia ficar rendendo no CDB. Se você quiser emprestado para não ficar devendo para o banco, pelo menos depois, a hora que você for chamado na empresa, você vai me devolvendo. E ele me devolveu o dinheiro com juros. Agora, tem muitas situações que os filhos pedem para o pai e depois nem devolvem esse dinheiro, porque pegou um dinheiro para gastar, para comprar alguma coisa pessoal, porque sabia que o pai tinha esse financiamento, porque muitas vezes também já está com o nome sujo, ou porque gasta mais do que ganha. A gente tem que prestar atenção nisso. Então a gente tem que saber falar sim, a gente também tem que saber falar não. Saber falar sim a gente fala, não precisa nem tentar, né, aprender. Agora o que a gente precisa aprender? A falar não também. Eu penso assim hoje, como eu tenho aposentadoria e o meu trabalho aqui no prédio que eu já falei para vocês, vamos supor, se meu filho ficasse desempregado, acontecesse alguma coisa, não tivesse a casa dele própria, o que eu poderia fazer para não me complicar também na minha situação? Porque eu também preciso sobreviver, né? Falando em termos financeiros. Eu chamaria ele para morar comigo. Como ele não tem família, no meu caso, eu teria essa ideia. Falaria, olha, filho, você pode vir ficar aqui na casa da mãe, você vai comer da minha comida, vai procurando o seu emprego aí, pelo menos você não vai estar gerando água, luz em outros lugares, até que você se restabeleça. É uma forma de ajudar. Então, você tem que saber qual é a necessidade do outro também. Aqui você vai se indispor para fazer um bem para alguém, mesmo que seja um filho, um irmão. Então, as coisas não são... De repente, a pessoa pode falar assim, é fácil falar, né? Mas aí entra a questão do amor, essa coisa toda. Mas, gente, todo mundo tem que dar conta, tem que sobreviver nessa situação. Então, eu acho que uma situação muito ruim a que uma pessoa chega quando ela está desempregada seria a parte da alimentação. E a alimentação a gente consegue estar dando um jeito. Eu até vou contar uma história para vocês rapidamente, porque tudo que a gente fala a gente tem que dar um exemplo, tem que exemplificar para que a gente mostre para as pessoas os fatos, né, sobre a situação que a gente está contando. Existem fatos. Eu namorei uma pessoa há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Ele era bem mais velho do que eu. Eu tenho 58 anos, ele já tinha 80. 81, uma coisa assim. Ele tinha já uma situação muito boa, mora num bom apartamento, e o filho dele é casado e mora com a mulher no Rio Grande do Sul, né? E ele é corretor de imóveis, o filho dele. O filho dele ganha bem, corretor, né? Ganha bem. Então, os filhos estudam em escola particular, natação, menina balé. A mulher também tinha uma profissão, não me lembro qual, então eu prefiro não citar, mas também tinha uma microempresa, né? Também tinha suas coisas, só que era assim, virava e mexia, pedia dinheiro para ele. Virava para ele, às vezes falava assim, esse mês as contas acumularam e não sobrou, e eu estou com 2 contas, vou para a segunda conta de luz atrasada, não vendi apartamento. Tem como o senhor me emprestar? Gente, porque sabe que o pai tem dinheiro. Tem o dinheiro dele, a aposentadoria dele. Ele teve um dinheiro a vida inteira, ele tem dinheiro guardado no banco, ele tem as transações dele. Não que ele não vá ajudar,
Mas se vocês entendem o que eu estou te falando, ele até tinha condição de ajudar o filho. Mas é justo isso? O filho saber que pode extrapolar na vida pessoal dele, porque se faltar qualquer coisa, o pai tem a obrigação de cobrir? E vice-versa, eu também não acho que o filho tem que cobrir despesas de pais também. Tem muito pai folgado também, eu já conheci na própria família. Tá? Tem pais que acham que o filho, eu te criei, agora você tem que me sustentar. Meu pai era assim, né? Eu já contei a história para vocês aqui. Meu pai achava que a gente tinha que pagar todas as contas de casa, cada um pagava luz, outro água e ele não pagava nada. Enfim, gente, são N exemplos que a gente pode estar dando aqui para querer dizer que muita gente, por amor, acaba entrando em empréstimos para ajudar um familiar, e na maioria das vezes são os filhos. Então, a gente sabe realmente quando é um problema gravíssimo, que vai gerar a alimentação, a gente sabe da índole da nossa família, da índole dos nossos filhos, a gente no fundo sabe se eles são folgados ou não, e o mais importante que a gente tem que pensar até onde nós podemos ir. Então, nós temos que dar um basta para isso. E dar um basta para isso não significa que você vai chutar o pau da barraca, vai falar não e não. Você tem que expor isso que eu estou te falando. Olha, filho, se eu te emprestar, eu não vou conseguir comprar comida para mim. Aí eu vou passar necessidade para te dar o dinheiro. E muitas das vezes os pais acham que está fazendo isso, tem medo de não emprestar, que o filho não vai amar mais ele. Que o filho vai virar as costas para ele, vai virar a cara para ele. Gente, os filhos já têm a vida deles. Isso não, você emprestar também não vai aumentar o amor deles por você. Porque se na maioria das vezes for por interesse, isso você está se iludindo. E você sabe que está se iludindo. É uma forma de você se segurar. Então você tem uma dependência emocional. Dependência emocional. Tem gente que tem dependência emocional de filho, de família, sabe? Fica às vezes falando, meu filho pode me abandonar, ou me abandonou, não vem me ver. E a gente já falou sobre essa questão de sermos seres únicos. Então, gente, como a gente estava falando das pessoas que ganham na loteria, que ganham em reality shows, e pais que querem ajudar os filhos quando não tem essa condição toda de fazer isso. Então, existe formas de ajudar e situações corretas para se ajudar, porque senão a coisa fica feia. Então, o basta que nós temos que dar nisso é sabermos explicar essa situação, tá? E paciência. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, eu não posso. Agora, se vai te faltar comida eu posso te dar. No meu caso, meu filho poderia vir dentro da minha casa. Agora, uma família com 3, 4, eu vou fazer um outro vídeo aqui para vocês falando de como que eu fiz para ganhar um pouquinho mais de dinheiro fora a minha aposentadoria quando eu precisei, que foi aquele momento que eu saí do meu emprego e eu não fui pedir dinheiro para a família, porque eu resolvi me aventurar numa experiência nova. Eu fui lá e fiz os meus bolos de pote, fiz geladinho para vender na praia, gelinho, sorvete, sacolé, né, que chamam, então são os vários termos. E fui lá ganhar meu dinheiro. De repente a família está desempregada, tem a mulher, tem um filho adolescente. Vamos ensinar a fazer essas coisinhas. Eu te ajudo então, eu não vou te ajudar financeiramente, mas eu vou te ajudar a fazer umas coisinhas para a gente ganhar dinheiro. A gente tem que ter, gente, pensamentos, atitudes, a gente tem que ter conhecimento para sair das contas e não fazer mais contas ainda, não vai sair nunca. Então, eu vou ensinar vocês no próximo vídeo que eu postar como que eu fazia esses bolos. Os gelinhos, gente, sabe como que eu fazia? Tem gente que fala assim, eu não vou ver. Sabe o que as pessoas falavam para mim? Eu não vou vender gelinho na praia porque eu não tenho carrinho gourmet, porque depois eu não vou ter onde guardar, porque eu também queria ter uma lojinha fixa, e aí tudo a gente fica dando desculpa para não fazer. Gente, quando eu fiz os gelinhos, eu comprei esses carrinhos mesmo que leva cadeira para a praia, que transporta cadeira e cooler para a praia. Aí
eu pegava, punha 2 coolers, um em cima do outro, cheio de gelinho, com gelo dentro. Eu não precisava nem de liquidificador para fazer as misturas que eu fazia e ficava uma delícia. Eu aprendi no YouTube fazer os sorvetinhos. E, gente, é conhecimento, tá bom? Então, vamos dar um basta para aquilo que está nos deixando estagnados. Vamos livrar dessa dívida, vamos livrar essas dívidas, ok? Vamos sair dessas dívidas para que a gente possa ser feliz. No meu vídeo, eu quero ensinar vocês a sair das dívidas e ter uma vida digna. Não vai dar para realizar todos os sonhos, a gente pode ter muitos sonhos ou um sonho só, mas para que pelo menos a gente tenha uma vida feliz, para que a gente possa realizar algumas coisas gostosas para fazer, uma viagem para perto mesmo, qualquer coisa, mas que todo mundo tem esse direito, todo mundo é único, como eu vivo falando e vou continuar falando, somos seres únicos e vamos ser felizes, porque nós, aposentados, mais 50 a mais, 40 que seja, quando a gente acontece alguma coisa com a gente, quem que ajuda a gente? Ninguém, a gente não se vira. A gente não se vira, a gente não pode contar com ninguém, e a gente não dá os nossos pulos, tudo, e aí a gente vai querer o quê? Ser o salvador da pátria? Salvar os outros também? Não dá, né? Tá bom? Então, basta. Vamos ser felizes e vamos continuar com os vídeos, porque todos os vídeos que eu posto têm dicas de como sair das dívidas, tá bom? E hoje eu falei isso, vamos dar um basta. Escreve o que eu vou falar, o que eu vou fazer, e façam isso, gente. É fácil você explicar que a sua situação vai ficar muito feia, que não é porque você tem um empréstimo que você pode sair pegando, nem para o outro, nem para você, na verdade. E muita gente faz isso, pega para ele mesmo e sai gastando. E depois, por que sua aposentadoria não dá? Porque eu estou pagando empréstimo. Ah, gente, não dá, né? Beijo, olha, vamos abrir esses olhos aí, basta!